A paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos juntos em mais um programa Lição de Vida. Obrigado mesmo pela sua companhia. Agradecemos a Deus pela sua vida e por estarmos juntos mais uma vez. Desejamos que você seja ricamente abençoado pelo Senhor através dessa programação. Essa semana nós estamos comemorando o 60º aniversário da Escola Bíblica de Obreiros. E com isso, nós vamos estar entrevistando durante toda essa semana alguns obreiros da Casa do Senhor para nos contar o seu testemunho e também as suas experiências, vivenciadas inclusive na Escola Bíblica de Obreiros. Você vai ouvir e acompanhar a partir de agora no Lição de Vida. Vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no versículo que foi sugerido pelo nosso entrevistado de hoje, está em Provérbios 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós vamos agora conversar com o evangelista Esli Janai Carlos e a sua família. Evangelista, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Rossano Marlio, e a todos os irmãos, telespectadores, rádio ouvintes, os internautas que estão nos acompanhando pela Rede Brasil de Comunicação. Quero expressar a minha alegria e, ao mesmo tempo, a minha gratidão a Deus e ao meu pastor-presidente, ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por mais esta oportunidade de estar aqui cooperando de alguma forma desta feita no programa Lição de Vida. Amém. Bom, o evangelista veio com sua família, né? Nós estamos com a presença da nossa irmã Cleia. Seja muito bem-vinda, irmã Cleia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Para mim, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede, né, de estar aqui pela primeira vez, fazendo parte desse programa, que é uma bênção, o Lição de Vida. Amém. Eu estou também aqui com o Esli Filho, Esli Janai Filho. Seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe sua vida, Esli. A paz do Senhor Jesus para você. Amém. Amém? E estou aqui também com o Everton. Como vai você, Everton? Tudo bem? Tudo na paz? Amém? Amém. Ele já está se familiarizando ali com o microfone, está tudo em paz. Esli, evangelista, não é recifense, mas já nasceu em Belo Jardim. Belo Jardim já é Agreste Pernambucano. Aliás, ainda é Agreste, bem pertinho do sertão. Ainda é. Pois não. Nasci em Belo Jardim no dia 24 de 2 de 1983. Sou belo-jardinense, assim como minha esposa e os meus 2 filhos. Não é? A nossa história, toda a nossa trajetória, não é, de vida teve início, não é, na cidade de Belo Jardim. E, claro, nasci em Belo Jardim, mas aos 12 anos de idade eu fui residir em um distrito da cidade de Belo Jardim chamado Serra dos Ventos. E ali, não é, foi onde começou realmente a nossa história, principalmente a minha vida espiritual. Foi lá em Serra dos Ventos? Em Serra dos Ventos. A família já era evangélica, já participava da igreja? A minha família, meu pai e minha mãe. Meu pai era presbítero da igreja, não é? Minha mãe o ajudava, e foi justamente na ida do meu pai de Belo Jardim para a Serra dos Ventos para cuidar do trabalho, assistir ao trabalho naquele distrito, que por esse motivo eu fui residir em Serra dos Ventos. E ali, não é, aos 12 anos de idade, foi onde tudo começou. Tudo começou ali para que eu chegasse até aqui hoje. Uhum. A partir desse momento que o senhor tem esse comprometimento com o Senhor Jesus, 12 anos aproximadamente... eu costumo dizer, irmão Rossano, pois não, que eu acredito, não todos, mas uma boa parte, no período da adolescência, início da juventude, tem um problema, não é? Tem um período de turbulência, podemos dizer assim. E eu não fui diferente. Eu passei por esse período de turbulência entre os meus 12 e 14 anos de idade.
e não me desviei totalmente, mas conheci algumas coisas do outro lado, principalmente concernente às coisas do mundo. E creio que Deus permitiu que eu passasse por lá para hoje ter experiência e poder sentar com um adolescente, com um jovem da igreja e orientá-lo, ensiná-lo, dizer que sei o que ele passa, como jovem adolescente que fui, passando esse momento de turbulência pelo mundo. Então eu creio que Deus me deu permitiu que eu passasse por esse estágio para que adquirisse experiência e hoje pudesse desfrutar de algo especial que Deus me deu e compartilhar com adolescentes e jovens da igreja, fortificando, ajudando a que ele possa se fortificar na graça e no conhecimento da palavra e vencer as tentações e as dificuldades que um adolescente e um jovem, hoje, nos dias atuais, enfrentam. A gente está correndo um pouco mais, porque a gente quer falar um pouquinho sobre Escola Bíblica de Obreiros. Conte para a gente, então, a sua experiência profissional, de estudante profissional, até chegar ao momento do casamento. Justamente nesse período de turbulência, entre os meus 12 e 14 anos, nos 14 anos, no final dos 14 anos para os 15 anos de idade, eu conheci, hoje, a minha esposa. Ela não era evangélica, nós nos conhecemos, mas foi algo assim que Deus me presenteou. Deus me deu uma pessoa que realmente hoje eu louvo a Ele pela mulher que tenho. Então, mesmo nesse período difícil que passei, Deus me deu a oportunidade de conhecê-la e no final dos meus 14 anos, no segundo domingo de dezembro, justamente o dia da Bíblia, algo assim extraordinário aconteceu. No domingo à tarde, eu e ela estávamos assistindo a um culto evangelístico e naquele momento eu senti uma chamada de Deus muito forte e olhei para ela, ela olhou para mim e eu disse: hoje vamos assumir um compromisso sério com Deus? Ela disse: vamos. Então, à noite, nós juntos fomos à igreja, eu já fui com a Bíblia, e ali nós reatamos um compromisso com Deus, assumimos verdadeiramente um compromisso com o Senhor, e a partir daquele momento, em fevereiro, eu completei 15 anos de idade, então a minha história começou ali, justamente ao lado dela. Nós juntos assumimos um compromisso com Deus. E a partir dali, irmão Rossano, amados telespectadores, tudo mudou. Amém, graças a Deus. Irmã Cléia, conta pra gente como é que foi essa experiência e aquele que viria a ser seu esposo, ainda muito jovem, a senhora também, foi realmente algo de Deus para a sua vida? Verdade, irmão Rossano. Nós ainda éramos muito jovens, como ele já falou, ele tinha seus 14 anos, eu tinha os meus 16, e ali nós conhecemos, eu particularmente, que não vim de uma família evangélica, através dele... Não vinha de uma família evangélica? Não, minha família não é evangélica. Sei. Aí, através dele, eu vim conhecer a palavra, Naquele dia, nós estávamos ali sentados, observando ali aquele culto, e nós prestávamos atenção, que muita gente que por ali passava, ignorava, Não parava, não olhava, passava como se nada tivesse acontecendo. E isso nos tocou muito. Aí foi quando nós decidimos, junto, de ir à igreja e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Para que ali nós pudéssemos, que era o pai dele, que tomava conta ali daquela congregação, ajudar ele. E foi o que nós fizemos. A partir dali, minha vida mudou completamente, Comecei a frequentar a casa do Senhor, comecei a ajudar na obra do Senhor, ali trabalhava com as crianças, como professora da escola dominical infantil e também auxiliava no conjunto infantil ali naquela igreja. Oh, louvado seja Deus. Foi então
logo após entregar a vida para Jesus, já se envolveu na obra. Já me envolvi na obra. Foi muito importante para o crescimento espiritual, não? Verdade, foi muito importante. Amém. Bom, a partir daí, evangelista, o senhor já pensou na sua vida profissional, evidentemente, para formatar uma nova família, precisaria estar trabalhando, ter sua própria casa. Rapidamente, como é que foi tudo isso? Amém. Como ela falou, Rossandro, eu ratifico, tudo mudou, não é? E mudou para melhor. Nós nos dedicamos muito na obra do Senhor e fizemos muito. Os irmãos de Belo Jardim, Serra dos Ventos, que estão nos assistindo neste momento, eles podem testemunhar da veracidade daquilo que nós estamos falando aqui neste programa. E a partir daí, Deus, não é? A partir daí do momento desse chamado meu e dela para a obra do Senhor, nós nos dedicamos muito à igreja. Mas, paralelamente, havia necessidade de trabalharmos, não é? Para futuramente noivarmos, casarmos, constituirmos uma família. E eu não tinha, não é, nenhuma formação, eu não tinha nenhuma preparação, não é, intelectualmente falando, para conseguir algo que me desse condições de pensar em tudo isso. Logo eu orava e me dediquei muito na oração e na leitura da palavra, e certa vez eu indagando Deus sobre a necessidade de trabalhar para noivar e futuramente casar, Deus me levou a um texto da Bíblia, que é Josué capítulo de número 1, e disse: esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. E aquela palavra falou muito forte ao meu coração. Então eu entendi que eu precisava fazer a minha parte, e Deus ia fazer a parte dele. Então comecei a me dedicar aos estudos, e eu não gostava de matemática. Eu fui um jovem que terminei o ensino médio, não é, sem habilidades matemáticas. Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas no ano de 2002 a minha história mudou, porque eu fui fazer um concurso público, claro, não passei, mas das 10 questões de matemática eu fiz 5 questões, acertei 5, errei 5, fiz 50% da prova. Então eu vi que a matemática não era tão difícil como eu pensava. Então comecei a estudar, estudei o livro da quinta todo, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano, e comecei a me dedicar muito à matemática. Fiz o vestibular, Deus me ajudou, não é? Passei e a colocação não foi tão ruim. Primeiro período consegui uma bolsa de estudos para, não é, cursar o curso de licenciatura em matemática, e ali eu comecei a me dedicar. Logo fui promovido a monitor do curso de matemática e as portas começaram a se abrir. Resumindo, Deus preparou algo que eu não tinha condições de pagar uma faculdade privada. Meus pais também não tinham uma condição de bancar a minha faculdade. Mas Deus é tão bom que durante os 4 anos que passei no curso de licenciatura, eu não paguei nada. Todas as mensalidades foram pagas. Oh, sabe quem faz isso? Deus. Amém. Porque desde cedo, como vocês acabaram de ouvir, tanto de mim como da minha esposa, como jovem, me dediquei ao Senhor, fui fiel ao meu Deus, e Deus me ajudou. Fiz a minha parte, estudei, e não estudei pouco, estudei muito, e as portas se abriram. Depois que eu terminei o curso de licenciatura, fiz o curso de especialização, também pago, não por mim, mas Deus providenciou. E eu, durante 1 ano e 8 meses, terminei o curso de licenciatura em ensino da matemática e as novas tecnologias, e sem pagar nada, não saiu R$1 do meu bolso. Amém. E como foi isso? Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, glória a Deus. E comecei a lecionar em escolas privadas, escolas públicas. Logo apareceu o concurso do Detran, eu fiz, passei, comecei a trabalhar no Detran, trabalhava de 7h30 a 1h30 da tarde, à tarde e à noite, dava aulas, e isso me dedicando à igreja. Nunca deixei de atender às escalas, nunca deixei de estar presente nos trabalhos da igreja, sempre paralelamente me dedicando à igreja e também me dedicando à minha vida secular. E foi assim que tudo começou. Deus me deu condições, noivei,
casei com esta bênção que eu até hoje muito tem me ajudado e o nome do Senhor, ele foi glorificado através das nossas vidas. Tudo isso porque no início de tudo e até hoje nós estamos nos mantendo fiéis a Deus. Amém. Irmã Cléia, fale para a gente, na sua visão, na visão feminina, não é? O casamento, como é que foi esse momento que é tão especial para o homem e também muito especial para a mulher? É verdade, né? Foi um momento no qual nós esperávamos muito, né? Nós começamos a namorar muito jovens, né? A gente passou ainda um tempo nesse período de namoro, noivado, até chegar ao casamento. A senhora chegou a parar de estudar nesse período? Não, nesse período eu continuava estudando. Eu fazia o magistério, depois ingressei na faculdade, né? E quando eu já estava no finzinho da faculdade, foi quando a gente casou, né? E foi um dia assim muito especial, né? Um dia muito esperado, que para qualquer jovem, né, é um sonho realizado. Verdade. Né? O sonho de poder casar de branco na igreja, né, na igreja a qual nós nos convertemos, que nós fazíamos parte, e ali foi um dia de muita festa, muita alegria. Nessa época, os seus pais já estavam mais achegados à igreja, já eram menos arredios com relação ao Senhor Jesus, ao Evangelho, por exemplo? Nesse período, sim. Minha mãe sempre foi mais relevante, né? Eles diziam ter vergonhas assim de entrar para assistir, porque naquele momento do convite, né, eles ficavam constrangidos. Pois não, pois não. Então, ela ficaria mais na parte da janela, observando, né, mas nunca imporam nada, eles não impôs nada. E ali eu fazia parte, né, sem nenhuma restrições, né, também podemos falar do amor de Jesus para eles. Né? E nós estamos orando e esperando o Senhor fazer a obra. Amém. E as bênçãos, o Esli Janai Filho e o Everton, quando eles vieram à tona, é uma alegria diferenciada, irmã Cléia? É uma alegria. Na verdade, o Esli Janai Filho, né, foi uma surpresa. Eu não aguardava, já ia fazer 2 anos de casada, e ele estava promovendo um evento na igreja e vinham uns cantores que iam almoçar lá em casa. Né? E eu estava ali preparando o almoço para os irmãos que iam ali se alimentar e passei mal. Né? Me senti um mal-estar. Sei. Né? E aí, ele preocupado, minha pressão baixou. Né, me levaram ali ao hospital, fui socorrida. Até então não se sabia de nada. Até então não sabia de nada, mas aí era que estava a surpresa. Era Esli Janai que já estava a caminho, né, e eu não sabia. E foi assim, uma alegria muito grande, né, saber que a minha bênção estava por chegar. Oh, que coisa linda. Esli veio tranquilo, estudioso, está fazendo a 4ª série já, né, Esli? Graças a Deus. Gosta de estudar? Mais ou menos. Mais ou menos. Qual é a matéria que você mais gosta? Português. Português? Gosta bem do português, né? Que bom. Evangelista, durante todo esse período, evidentemente, a gente tem aquelas expectativas, e uma das expectativas do casal é ter a sua casa própria. E eu sei que tem uma bênção muito especial envolvendo a casa de vocês. É verdade. Quando se é fiel a Deus, irmão Rossano, Deus ele cuida da gente. Não é? E nós estamos resumindo, as perspectivas não eram boas. Falo de mim. Mas o Senhor ele converte. Não é? Maldição em bênção. E comigo não foi diferente. E Deus me abençoou. Quando eu fiz aquela oração, que ele me levou ao capítulo 1 de Josué, ele me disse que ia me abençoar, não é? Mas ia chegar um tempo que ele ia precisar de mim para a sua obra. Que maravilha! E eu, de bate-pronto, entendi e disse que estaria, não é, à disposição, porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Posso dizer como Paulo, contanto que cumpra com alegria o ministério proposto, não é, pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para a minha vida. E assim Deus fez, Deus me abençoou, Deus abriu as portas
Deus nos deu uma casa, não é? Nos deu algumas coisas mais. No melhor momento da minha vida, eu lecionei no ensino fundamental, lecionei no ensino médio, mas quando vim para cá atender a chamada de Deus e do meu pastor presidente, eu estava lecionando na faculdade de licenciatura e também na faculdade de administração de empresas. Eu era chefe de registro de veículos do Detran e estávamos bem, não é? Fazia pouco tempo que adquirimos a nossa casa, o nosso tão sonhado lar, havíamos reformado, estava tudo correndo bem, mas chegou o momento, não é, do chamado. E como Deus me disse que ia me abençoar, mas ia chegar o tempo que Ele ia precisar de mim para a sua obra, assim eu não tive dúvida nenhuma, eu atendi ao chamado de Deus, deixei tudo para trás, alguém não entendeu, por que não dizer, muitas pessoas não entenderam, principalmente as pessoas, não é, que não professam da mesma fé que a gente, porque para eles, não é, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos servos de Deus, nós entendemos o que significa o verdadeiro evangelho. Amém. Então deixei tudo e abracei a obra do Senhor e aqui estou, juntamente com a minha esposa, os meus 2 filhos, servindo a Deus com muita alegria, ajudando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e trabalhando nesta igreja tão abençoada que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Amém. Bom, já que o Everton está aqui tão pertinho de mim, Everton, já está estudando? Está estudando? Show. Está fazendo que série? Matemática. É matemática? Ah, tá bom. Quantos aninhos você tem, Everton? 3 anos. 3 anos. 3 anos, como é que é 3 anos? É assim? Não. Assim? Não. Não, como é que é 3? É assim? É. É? Mostra pra mim como é que é. É. Assim. Ah, tá, ok. 3 aninhos. Já muito tempo vivido, né, Everton? Tem muita experiência já? É. Tá bom. Muito bem. Bom, irmã Cleia, evidentemente quando Deus chama o esposo, não é, para uma obra tão importante, na obra e hoje na maior igreja evangélica do país, quiçá do mundo, não é? Uma das igrejas maiores de todo o planeta, a responsabilidade que o homem tem acaba passando para a esposa, acaba passando para os filhos também? Também, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Confesso aos irmãos assim que não é fácil, né? É difícil, mas o Senhor, Ele até aqui tem nos ajudado, né? Sabemos que a esposa, ela tem um papel fundamental na vida de um obreiro, né? Para estar ali ao seu lado, lhe auxiliando, lhe ajudando, né? Ali na obra, porque nós sabemos ali que ela tem um papel fundamental para ajudar nos aconselhamentos das jovens. Ela está ali trabalhando diretamente, representando a nossa irmã Judite Alves no círculo de oração, né? Então, a mulher tem um papel fundamental, né, ao lado do seu esposo. Tem aqueles dias que o esposo chega com aquela dor de cabeça, olha, eu não quero falar com ninguém, estou precisando de um apoio seu, de uma ajuda que precisa ter percepção, não é, para entender o momento. Às vezes ele precisa do abraço dos filhos, às vezes ele precisa estar sozinho um pouquinho. Acaba acontecendo esses momentos? Acontece, né? Acontece esses momentos, mas nós sabemos lidar com ele. Tem momentos que ele quer ter o seu momento só, né? Precisa de estar ali só, de meditar. Sabemos que trabalhar assim na obra não é fácil, trabalhar com os irmãos, mas até aqui o Senhor tem ajudado e tem nos dado sabedoria para lidar com isso. Amém. A senhora tocou num assunto muito importante, evangelista, que é esse comportamento dentro da palavra de Deus de toda a família. O culto familiar, não é? Aquele culto que a gente faz com toda a família. A gente pede ao Esli, olha, lê um texto e o Everton faz uma oração e
o senhor dá uma palavra, a esposa dá uma palavra. É importante o culto familiar, não? É fundamental para que a família ela cresça sadia. Quando eu digo sadia, é no sentido espiritual. Para que os filhos, desde cedo, eles tenham esta formação e desde logo, não é? Os primeiros anos de vida, eles entendam que, assim como nós, pai e a mãe, eles devem priorizar a palavra, não é? A obra do Senhor e, claro, a partir dali, eu costumo dizer, irmão Rossano, que tudo flui. Quando nós estamos bem com Deus, no sentido espiritual, as demais coisas Ele acrescenta. Amém. É verdade. Bom, estamos conversando com o Everton, que não conversa muito, mas é muito direto nos assuntos, com o Esli Filho, não é? Que gosta muito de português, isso é muito importante, com a nossa irmã Cleia e com o evangelista Esli Janai Carlos. Nós vamos para um rápido intervalo. Estaremos voltando em instantes aqui no Lição de Vida Especial. Aguarde. Aqui estamos de volta no programa Lição de Vida pela Rede Brasil. Hoje, com muita alegria, recebendo o evangelista Esli Janai Carlos e a sua família. Mas eu quero conversar com você que está nos assistindo. Você deseja entrar em contato conosco? Você pode interagir com a gente. Você pode mandar seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Fique à vontade. Pode usar o nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br. Isso sem cedilha, sem tio, tudo juntinho. Ou, se preferir, pode mandar a sua cartinha para a Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000. Ou também pelo nosso WhatsApp. Está aí o número na tela da sua televisão. Participe com a gente. Continuamos então conversando com o evangelista Esli Janai Carlos, a nossa irmã Cleia, o Esli Filho e o Everton. Everton Gabriel, você está gostando do Lição de Vida de hoje? Show. Tá legal? Isso. Vai continuar cooperando com a gente? Show. Que coisa boa, muito obrigado, viu? Uma satisfação. Evangelista, a família, uma família equilibrada, uma família pautada na palavra de Deus é extremamente importante para o obreiro, não? Com certeza. Rossano, eu aprendi que o que nos habilita para o ministério é a família. Uma família estruturada, uma família sólida, ela nos dá condições, nos habilita a exercermos um bom ministério. E isso é imprescindível, isso é fundamental na vida de qualquer obreiro. Os meninos, irmã Cleia, eles já perguntam a respeito de Deus, do Senhor Jesus. O que é que eu estou fazendo aqui, mamãe? O que é a igreja? Já há alguma articulação nesse sentido? De Janai, né, já tem. Everton ainda é muito pequeno, mas né? Ele já ouve falar do Senhor, né? Ele gosta muito dos cultinhos infantis. É mesmo? Ele canta, não? Ele canta um pouquinho, É? Gosta muito, né? E quando a gente vai para a igreja, é a primeira coisa que ele pergunta, se vai ter cultinho. Ele se identifica muito, ele gosta muito de estar ali, envolvido, louvando ao Senhor, né? E muitas vezes, por ver o pai pregar, ele pega a Bíblia, vai lá para perto da cadeira, né? E fica imitando o pai ali mesmo? pregar. Amém. Falando em tudo isso, o senhor falou muito em preparação. Vamos falar agora sobre Escola Bíblica de Obreiros. Amém. Evangelista, qual a importância da Escola Bíblica de Obreiros para o obreiro de uma forma geral? A gente sabe que vai vir obreiros lá do sertão, gente que não tem o mesmo dia a dia do obreiro daqui do Agreste, daqui da capital.
não é? do litoral, enfim. Então, são experiências múltiplas. Então, há um enriquecimento muito grande, até na conversa, no pós-congresso, não é? Quando vocês ainda estão se alimentando, ou estão juntos, conversando, as experiências que são passadas, tudo isso é enriquecedor. Sem falar nos momentos de estudo bíblico, não é? No momento onde você preenche a sua bateria, né? Você só prega, só dá, e ali você recebe muito da parte de Deus. É um momento, irmão Rossano, único na vida de qualquer obreiro. É o momento mais esperado, não é, pelos obreiros. No ano é o período da EBO, Escola Bíblica de Obreiros. E este ano, não é, começou no dia 16 de outubro e terminará no dia 24 de outubro do ano em curso, né, do corrente ano. Estamos a pleno vapor da EBO. E é um momento único, é um momento marcante. Cumpre-se, não é, o que Pedro disse, não é, o apóstolo São Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Neste período, verdadeiramente, nós crescemos na graça e no conhecimento. Porque o conhecimento, para o obreiro, é imprescindível. É tanto que o tema sempre, não é? Esse é o tema da EBO, o tema central, e do tema central, o nosso pastor presidente, ele sempre extrai subtemas, mas o tema central de toda a EBO, hoje nós estamos comemorando, não é, 60 anos desse trabalho tão imprescindível para a formação dos obreiros, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde nos diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o momento de nós sentarmos e aprendermos ainda mais a palavra de Deus, porque a cada dia nós precisamos aprender a palavra de Deus para posteriormente ensinar. Eu acho algo extraordinário o que Tiago, ele fala na sua epístola, que aproveita o momento, é algo que Deus está colocando aqui em meu coração, e eu não quero deixar de ler este texto. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Nós estamos lá ouvindo, aprendendo, para posteriormente ensinar, edificar a igreja através da sua palavra. E é na EBO que nós aprendemos a genuína palavra de Deus. Uhum. Há obreiros que acabam diluindo dúvidas que estavam com ele durante algum tempo, e ali ele pode chegar ao pastor ou aos pastores e solicitar, não é, um esclarecimento de um texto, de uma situação. Claro, é importante também. Claro, é um momento de dirimir dúvidas, né? Onde os palestrantes, né, os preletores da EBO, eles estão à disposição, não é, de todos nós para tirarmos dúvidas e enriquecermos ainda mais o nosso conhecimento. E também, irmão Rossano, como o senhor falou na primeira pergunta, é um momento de interação, não é, entre os obreiros da capital, Mata Norte, Mata Sul, Agreste, Sertão, todos os obreiros do estado, não é, eles se encontram durante esse período. E ali experiências são trocadas, não é? São passadas de um para o outro, e tudo isto serve de edificação e aprendizado para nós também. Então, o período em si, esse período de interação entre os obreiros, esse período de interação entre nós e os preletores, é momentos de enriquecimento, não é? Enriquecimento, digo, de conhecimento da palavra. Então, tudo isso
nos ajuda e muito a sermos obreiros melhores. No caso, a sua segunda EBD. EBO. EBO, perdão. É a minha segunda propriamente dita, porque vai fazer exatamente 3 anos que cheguei ao Recife, convidado, não é, pelo nosso pastor presidente, e quando cheguei há 3 anos atrás, eu já cheguei no transcorrer da Escola Bíblica de Obreiros. Já cheguei no final da Escola Bíblica de Obreiros. Então, ano passado, tive a oportunidade de participar e este ano também estou tendo a oportunidade de participar de toda a Escola Bíblica e quero dizer para vocês que tem sido uma bênção. É verdade. Evangelista, o senhor que faz parte em toda a produção, não é? O senhor que fica nos bastidores cuidando dos pastores, são muitas equipes necessárias, são muitos grupos necessários para que tudo dê certo, para que tudo corra na mais perfeita ordem, não? Para muitos, irmão Rossano, a Escola Bíblica de Obreiros começa no dia 16 de outubro e termina no dia 24 de outubro. Mas, para nós, não é? Para o nosso pastor e para muitos que auxiliam o pastor na organização desse trabalho, começa bem antes. Bem antes. Na verdade, o sucesso desta Escola Bíblica de Obreiros é algo que é imprescindível para uma igreja. Eu digo a nível de igreja. Não é? Porque o nosso pastor ele tem uma visão, é um homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus, foi o homem que Deus preparou para esta época. Então, no primeiro semestre já foi feita uma campanha estadual de oração e agora no segundo semestre outra campanha que iniciou no dia 12 de agosto e terminou no dia 14 de outubro, no sábado. E no dia 16 iniciou-se a EBO. Então, o trabalho da EBO é feito antes, com oração, com jejuns, com vigílias, com aquele momento, não é, onde a igreja em todo o estado de Pernambuco, ela dobra seu joelho e começa a clamar aos céus para que Deus, durante estes dias, ele derrame da sua graça, da sua unção, abra as portas da palavra e que o nome dele seja glorificado. E a organização também começa bem antes, não é? Organizando como vai receber as caravanas, como serão recebidos os nossos irmãos do interior, acomodações, os hotéis, toda a estrutura no templo central é feito com antecedência. Por isso, irmão Rossano, Márlio, todos os irmãos que estão nos assistindo, é dita, não é? E isso eu digo, não ouvi de um ou dois. A Escola Bíblica de Obreiros no estado de Pernambuco, se não for, não é, a melhor, é uma das melhores. Mas, segundo eu ouvi, tem sido a maior de todo o Brasil e em questões de organização não tem outra que supere a Escola Bíblica de Obreiros de Pernambuco. Isso porque temos um pastor zeloso, um ministério zeloso que vela, não é, pela palavra, tem compromisso com a palavra, com Deus que emana a palavra e com aqueles, não é, que cooperam com esse ministério nesta seara tão grande e abençoada. A EBO, no estado de Pernambuco, tem sido uma bênção e tem abençoado muitas vidas e eu sou uma dessas pessoas que tem sido abençoadas por este grande trabalho que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco tem desenvolvido visando os seus obreiros. E eu também sou testemunha, evangelista, da grande organização que existe na Escola Bíblica de Obreiros, não é? A organização de segurança, organização de alimentação, organização em todos os âmbitos, em todos os aspectos, tudo com aquela hora certa, tudo com aquelas pessoas corretas, o pessoal que trabalha no trânsito. É incrível. Tudo é impressionante. A organização é impecável. Não é? O pastor ele cuida nos mínimos detalhes de cada coisa, não é? Do café ao almoço, à janta, de ser servido no horário, para que no horário das palestras os irmãos estejam na igreja, não é? Por exemplo, não é? O café começa de 6 da manhã a 8, de 8 às 9, oração,
aquele momento, não é, de oração dos obreiros antes de começarem as plenárias, as palestras de 9 até meio-dia, depois o almoço, não é aquele momento ali do café após o almoço, retorna para o templo, outro momento de oração, depois se inicia novamente o ensino da palavra, volta-se para a janta, tem um momento da janta, novamente aquele momento de uma conversa rápida, já se organiza para o culto à noite, e é assim durante todos os dias da EBO. Aquele trabalho, não é, que começou bem antes, de forma impecável na sua organização, e tudo isto é visto por todos os que participam. Então, aproveito a oportunidade, não é, para parabenizar, não é, o nosso pastor presidente, a todos que o auxiliam, o pastor Ailton Júnior, que também tem, não é, uma participação boa na organização desse trabalho, a todos aqueles que de uma forma direta e indireta estão envolvidas nesse trabalho. A grandiosidade, irmão Rossano, amados telespectadores da EBO, eu creio que só a eternidade revelará. Amém. O senhor tem visto alguns pastores que passam o ano todo pregando nas suas coletividades, nas suas comunidades, e ali se derramando na presença do Senhor. É extremamente gratificante, não? É um momento único, não? Amém. É como o senhor falou, alguns, não é, as baterias, não é, ou a bateria, no singular, ela é recarregada. Outros são trocadas, né? Verdade, verdade. E durante todo o ano, eu costumo dizer que se cumpre, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, aquela passagem do anjo, não é, a Elias, não é, que por 2 vezes o anjo acordou o profeta, deitado debaixo de um zimbro, um pouco meio que desanimado. Isso não quer dizer que os obreiros estão desanimados de forma alguma, mas se cumpre a palavra, não é, do anjo, a mim, a nós obreiros, não é? Coma e beba, porque o caminho é cumprido. Na EBO, essa palavra se cumpre literalmente. A gente come, a gente bebe, não é? Daquilo que Deus derrama, não é? Para nós, através dos seus instrumentos. E a gente caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Bom, mas as esposas dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros, enfim, dos obreiros, elas não são esquecidas. Existe uma programação específica para as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, irmã Clélia. Não sei se a senhora tem o conhecimento total disso. É verdade. Eu não tenho assim bem o conhecimento total, né? Pois, como o esposo falou, na verdade essa é a segunda, né, que nós estamos fazendo parte, mas eu sei que tem estudos específicos, né, ao mesmo tempo que tem para os irmãos, também está acontecendo para as esposas de obreiro. Isso também é importante, evangelista, porque toda a família cresce, não é, como um corpo no conhecimento da graça. As mulheres vão ouvindo coisas que são às vezes importantes e que são necessárias trocarem essas experiências e essa palavra de Deus, não? Com certeza, com certeza. Da mesma forma que nós estamos sendo alimentados, as nossas esposas também. Há momentos que o pastor junta o obreiro com a sua esposa para participar do estudo, e há momentos que ele separa, não é? Enquanto nós estamos no templo, elas estão em algum lugar, no templo central, em algum auditório, porque são vários, também aprendendo a palavra do Senhor. E tanto o homem como a mulher são ricamente abençoados por Deus através do ensino da palavra. Como o evangelista falou, irmã Cléia, é intenso o trabalho, ou seja, tem trabalho na parte da manhã, à tarde, à noite, e é algo muito intenso e que puxa muito. Como é que a senhora faz para deixar o Everton, o Wesley, como é que faz para continuar cuidando da família e ao mesmo tempo também estar participando de tudo isso? É verdade. Nós temos, né, Deus sempre coloca, né, alguém no nosso caminho para nos ajudar. Né, e conosco não é diferente. Nós temos 2 irmãs, né, eu tenho assim que muito me ajuda quando eu preciso,
né, a minha vizinha, a irmã Solange, né, com as filhas delas. Ela tem 4 moças e Everton gosta muito delas e ela me auxilia muito nesse momento, né, no momento ali que eu estou precisando. Ela está a dispor. Também nós temos a nossa irmã Irinéia, né, esposa do cantor Davi Fidelis, que também está ali à disposição, né, para me ajudar neste momento em que eu tenho que estar ao lado do meu esposo, participando também ali da palavra e da ministração do Senhor. Para que o esposo, o evangelista Esli Janai, o esposo não perca a visão da sua família, de ganhar a sua família, de crescer e fazer a sua família crescer. Existem também estudos específicos relativos ao relacionamento familiar, à família, para os obreiros? Claro. O pastor, ele tem esse cuidado de, em algum momento, algum preletor, ele abordar o tema família. Porque, como ele disse, irmão Rossano, o que nos habilita ao ministério é a nossa família. Se eu tenho uma família estruturada, uma família sólida, eu vou poder exercer o meu ministério de uma forma concisa, não é? Eu vou poder falar para os outros, ensinar aos outros acerca de família, que é um assunto fundamental nos dias atuais. O Senhor há de convir comigo. Então, nosso pastor, ele sempre tem esse cuidado de, durante este período, o tema família ser abordado para que a gente não descuide em algum momento, não é, da esposa, dos filhos, porque a obra ela é intensa, não é? É verdade. A obra é intensa, é de manhã, é à tarde, é à noite, não é? E se a gente não tiver cuidado, vira o dia, não é? Trabalhando para o Senhor, mas a gente não pode descuidar do nosso bem maior, que é a esposa, os filhos, que foram, não é, Deus que nos deu e são dádivas de Deus. Então, a EBO, ela também, não é, na direção do nosso pastor, se preocupa em trazer algo, não é, um ensino da palavra aos obreiros concernente ao cuidado que nós devemos ter com as nossas famílias. Amém. Irmã Cléia, acaba percebendo esse ensinamento novo que a Escola Bíblica de Obreiros traz aos obreiros. As esposas acabam recebendo e percebendo essa sabedoria nova que o obreiro recebe? É verdade. As esposas elas também acabam ali, né, estão ali aprendendo, né, mais da palavra do Senhor, né, e ali a gente aprende também como lidar assim, em certas circunstâncias, a respeito da família, como agir com nossos filhos, como agir também com o esposo, né? E nós temos aprendido muito ali a palavra do Senhor. Amém. Bom, Esli Filho, Everton, eu sei que vocês queriam falar muito ainda, mas a gente só tem 4 minutinhos. Então vocês vão dar esses 4 minutinhos para os pais de vocês. Pode ser? Não tem problema não? Tudo bem. Irmã Cléia, a senhora vai ter 1 minutinho para trazer uma palavra para o nosso telespectador. Fique à vontade. Eu irei aqui, irmãos, deixar apenas um versículo da palavra do Senhor para a meditação de todos, que se encontra em Provérbios, o capítulo 31, o versículo 10, o 11 e o 12, que diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Amém. Muito obrigado, então. Evangelista, o senhor vai ficar com o tempo restante. Amém. No último minuto, por favor, esteja orando com todos nós. Fique à vontade. Claro. Eu quero aproveitar e deixar o versículo que o senhor citou no início do programa, né, que é um versículo que fala muito ao meu coração. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz: Confia ao Senhor as tuas obras, não é? E os teus pensamentos, em algumas traduções, projetos, sonhos, serão estabelecidos. Eu quero direcionar uma palavra. Eu não vou chamá-los de companheiros, porque eu acho que eu não me acho digno de tamanha
não é honra. Todavia são amigos, não é? Pessoas que Deus tem me dado a oportunidade de estar ao lado, aprendendo, não é? Para crescer um pouco mais na carreira ministerial. Os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, enfim, este corpo de obreiro sólido da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Quero agradecer a Deus, ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, não é? A sua amada esposa, a irmã Judite Alves. São pessoas que têm sido um pai, uma mãe para nós. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor e da sua esposa. Pastor Ailton Júnior, não é? A sua esposa, a irmã Cristiana, e toda a família de uma forma geral, ao pastor Jefferson Naff, sua esposa também, enfim. Quero, irmão Rossano, estender uma saudação nesse momento aos irmãos da área 32, aos irmãos que, quando vim a Recife, o pastor me colocou lá para auxiliá-lo ali naquela área, Jordão. Não é? Deus abençoe os irmãos do Abrigo Social 1, Abrigo Social 3, Boa Vista, os Arieiros 1, 2, 3, o Alto do Carneiro, aos irmãos do Jordão. Não é? Um abraço aos irmãos aí que aprendemos a amar. Hoje estamos auxiliando o nosso pastor na área 44. Os irmãos, não é, são pessoas especiais. Os irmãos da área 44, os irmãos do Engenho do Meio, Bom Pastor, Sítio das Palmeiras, Terminal Roda de Fogo, Roda de Fogo, Roda de Fogo 3, Torrões de Dentro 2, Torrões 2 e Torrões, a Igreja Apolo. Um forte abraço, não é? Eu aprendi a amar estes irmãos e louvo a Deus pela vida de cada um deles. Também aos irmãos de Belo Jardim, aos irmãos ali de Serra dos Ventos, foi onde tudo começou. Para chegar até aqui, não é? Tem uma trajetória de vida atrás, tem um rastro, e louvo a Deus, irmão Rossano, porque por onde passei, não é? Deus tem me ajudado. Eu sei que estou aqui, não é? Pela graça e infinita misericórdia de Deus. E se sou alguma coisa, se sou, é pela graça e infinita misericórdia de Deus. Então, nesse momento, não é, eu quero direcionar rapidamente uma palavra para cada obreiro, cada esposa de obreiro. Se gaste na obra, continue servindo a Deus na beleza da sua santidade. E a recompensa do seu trabalho, quem vai dar é Deus. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua esposa, Deus vai cuidar dos seus filhos, porque você está trabalhando para Deus. Amém. E quem trabalha para Deus tem uma recompensa. Amém. Pode orar, meu amado. Oremos. Soberano e eterno Deus, neste momento eu quero te louvar, te agradecer por este momento de estar aqui participando do programa Lição de Vida. Ajuda, abençoa teu servo, irmão Rossano Marlio, aos irmãos que estão nos bastidores, dando o melhor para que este programa vá ao ar com perfeição. A minha esposa, os meus filhos que estão comigo, Senhor, participando deste programa. Te pedimos uma bênção especial sobre a vida do nosso pastor, da sua esposa, dos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares que cooperam com o nosso pastor nesta grande e abençoada obra. Cada obreiro da capital, da zona da mata, norte, sul, do agreste, do sertão, que tu possa, Senhor, visitá-los, capacitando-os cada vez mais para trabalharem para ti com mais afinco, com alegria, cheios da graça e da unção do teu Espírito Santo. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação, abençoa cada família que está nos assistindo neste momento, acompanhando este programa. Deus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre estas vidas, eu te peço, agora e sempre, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, o programa Lição de Vida chega ao seu final. Nós queremos agradecer a sua companhia, a presença do evangelista Esli Janai e toda a sua família ao Lição de Vida de hoje. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. E não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus abençoe sua vida.